Olá, eu sou a Dora, e até agora eu não acredito que algo assim aconteceu na minha família. Um dia, voltei para casa e vi nosso padre conversando com meus pais. Todos pareciam muito sérios enquanto conversavam. Depois que terminaram, meu pai subiu as escadas e minha mãe ficou com o padre na sala de estar. Eu pude ouvir o que eles estavam conversando, mas eu não conseguia entender porque eles estavam sussurrando. Então, ela deu ao padre um punhado de dinheiro. Eu vi sorrindo para ela, como um pequeno demônio. E então, ele tocou sua perna e ela o abraçou. Eu queria vomitar. O que era isso? Eu finalmente desisti de espiar e fui para o meu quarto. Naquela noite, eu não ia conseguir dormir. Acordei no dia seguinte, incapaz de tirar da minha mente o que eu vi. Então, eu menti e disse para minha mãe que eu estava indo para a escola, mas eu faltei e fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, vi o padre vagando pela igreja e depois de um tempo, ele entrou na sala de confissões. Eu o segui. Entrei na sala, em frente a dele. Comecei dizendo: "Abençoe-me, Pai, pois pequei. Faz um tempo desde a minha última confissão." Ao que ele respondeu: "Pois vá em frente, minha filha." Eu então disse a ele que ontem à noite vi minha mãe pecando com outro homem, que não meu pai, e que estava planejando machucar muito essa pessoa. O padre pareceu quieto por um momento, mas depois ele me disse que às vezes os nossos entes queridos cometem erros e que não devemos fazer justiça com nossas próprias mãos. Mas então eu interrompi e gritei: "Considere isso um aviso, seu idiota!" Saí da sala com pressa. Felizmente ele não me viu. Os dias se passaram e eu tinha certeza de que havia resolvido esse problema, que estava tudo acabado. Dias depois, fiquei chocada ao ver que o padre havia visitado nossa casa novamente. Dessa vez, ainda era muito cedo e meu pai não estava em casa. Eu entrei devagarzinho pelo nosso quintal e tentei espiar pela janela onde eles estavam. Eu estava tentando ver o que eles estavam fazendo. Era muito difícil ver algo. Mas então, dei uma olhada e os vi se beijando apaixonadamente. Oh, meu Deus! Fiquei tão chocada que realmente caí e fiz barulho. Minha mãe veio verificar de onde vinha o barulho e me viu escondida lá. Ela estava com tanta raiva e começou a gritar: "Aqui está a garota problemática da qual eu falei." "Eu sou problemática?" Ela é quem estava se pegando com o padre há um momento. Então, olhei nos olhos da minha mãe e a chamei de piranha, o que a deixou ainda mais zangada. Antes que eu percebesse, senti a mão do padre me agarrar e ele me arrastou agressivamente para a sala de estar. Ele então começou a murmurar todo tipo de oração em latim. Honestamente, ele parecia um louco, como no inferno. Ele então me jogou uma água fedorenta e disse para minha mãe: "A água benta deve expulsar o demônio dela." E então, ele saiu. Mamãe me disse que eu estava de castigo por chamá-la de piranha e fui para o meu quarto. Eu estava planejando manter o segredo da minha mãe, por causa do casamento dela. Mas agora que ela estava me tratando como lixo, não tinha como aliviar para ela. Eu tinha que expor, mas eu não podia simplesmente contar a meu pai. Ele não ia acreditar em mim. Enquanto eu planejava minha vingança, a diretora anunciou que teríamos o padre vindo à nossa escola para fazer um discurso. Minha escola é religiosa, então muitas vezes temos alguém vindo da igreja. Eu pensei que seria a minha chance. Se eu conseguisse fazer minha mãe vir para a escola e eu pegasse o padre e os fizesse falar. E foi aí que eu criei esse plano. Claro, minha mãe teria que ir à escola se a filha fizesse algo ruim. Então, enquanto o padre fazia seu discurso, comecei a xingá-lo e a jogar papel nele. E até o fiz escorregar e cair na frente de toda a escola. A diretora estava muito brava. Ela até queria me expulsar da escola e chamar minha mãe para me buscar. Mas o padre disse: Não há necessidade. Eu estou bem e ninguém se machucou. Ela não quis dizer isso de verdade." Sério? Pensei na minha cabeça. A diretora concordou e me deixou com apenas uma detenção por uma semana. Voltei da escola e minha mãe disse que iríamos à igreja, porque era o aniversário de casamento dos meus pais. Não. De novo não. Eu estava cansada de ver aquele padre feio todos os dias. Chegamos à igreja, entramos e sentamos. Chegamos bem a tempo do culto da igreja. Durante a oração, comecei a pensar que talvez eu estivesse errada e que tudo fosse apenas um mal-entendido. Mas então, quando eu olhei para cima, eu vi o padre piscando para minha mãe durante o culto. Olhei para minha mãe e vi que ela estava com um sorriso desagradável no seu rosto. Que mulher dissimulada! Como que o meu pai
Não notava! Só eu tô vendo isso! Como que pode uma coisa dessa? Naquele momento eu não conseguia controlar a minha raiva, então gritei na frente de todo mundo. Minha mãe e o padre têm um caso! Todo mundo olhou para mim chocado. Meus pais se levantaram imediatamente e quando minha mãe me arrastou para fora da igreja, eu a ouvi dizer: Desculpe a todos, minha filha não tomou seus remédios hoje. Meus pais me colocaram dentro do carro e voltamos para casa. Quando chegamos lá, minha mãe me forçou a ir para o meu quarto. Fui de bom grado, porque eu não queria ver o rosto dela. Depois de 2 horas, eu queria muito comer alguma coisa. Tentei abrir a porta, mas notei que ela tinha me trancado lá dentro. Comecei a gritar, comecei a bater na porta. Tô com fome! Gritei. Então, ouvi um barulho vindo ao meu quarto. Eu pensei que os meus pais vinham abrir minha porta. Mas então a minha mãe começou a gritar com uma voz realmente assustadora. Ela gritava e batia na minha porta. Ela me chamou de nomes feios e me disse que eu deveria morrer. Meu pai estava rindo alto disso tudo. Eu estava com tanto medo que realmente entrei na minha cama, me escondi embaixo dos lençóis e fechei os ouvidos. Não sei quanto tempo se passou antes de eu acordar. Mas quando acordei, notei que tinha comida deixada perto da minha cama. Eu não queria nada deles, mas eu estava com muita fome. Quando eu dei a primeira mordida, me assustei quando a minha mãe invadiu a sala. Ela disse: Eu preparei a comida para que você possa tomar o seu remédio. Na mão, ela tinha muitas pílulas, e elas pareciam aterrorizantes. Engula isso! Ela disse, quando tentou começar a forçar os comprimidos na minha boca. Eu gritei que eu não queria, e peguei o frango do meu prato e joguei na cara dela. Então, ela chamou o meu pai. Ele entrou e me segurou contra a minha cama e me amarrou. Eu cuspi no seu rosto, mas então ele agarrou meu rosto e forçou os comprimidos para dentro da minha boca, o que me fez engasgar, e em seguida minha mãe me fez beber água. Eu não lembro do que aconteceu depois que me deram os comprimidos. Dormi e acordei um pouco depois. Acordei numa sala estranha. Eu não sabia onde eu estava. Ouvi então os barulhos vindo do andar de baixo. Eu sabia que devia fugir o mais rápido possível. Eu saí pela janela. Eu corri muito, muito rápido e nem olhei para trás. Eu corri e corri e corri até que eu estava cansada demais para me mover. Mas então, eu percebi que eu não sabia para onde eu devia ir. Eu me sentia assustada, traída, triste e simplesmente não sabia o que fazer. Mas uma certeza era de que eu não voltaria para a casa dos meus pais. Eu estava andando nesse bairro quando vi uma casa que parecia muito familiar. Lembrei que um amigo meu de infância morava ali. Então, decidi ficar na casa dele. Ele era a única pessoa que me restava, em quem confiava. Cheguei à casa dele, mas não pude bater na porta, porque não queria acordar os pais dele. Sabia de uma maneira de subir para o quarto dele. Então, eu subi nesse galho que estava perto da janela dele e entrei. Samuel estava dormindo. Eu não queria acordá-lo, então deitei ao lado da cama dele, em silêncio, e adormeci. Na manhã seguinte, acordei com Samuel gritando histericamente. Quem é você? O que você está fazendo na minha casa? Eu disse, sou eu, Samuel, relaxa. Você vai acordar seus pais. Mas ele não relaxou. Ele começou a chamar os pais sem parar. Eu estava confusa. Eu pensei que ele era meu amigo. Eu não queria ter problemas com os pais dele. Então, eu pulei pela janela e fugi. Eu estava tão chateada naquele momento. Parecia que mais ninguém me queria por perto. Mas então, comecei a pensar em como meu problema havia começado e comecei a fazer a conexão. Tudo isso era culpa do padre. Ele conhecia todos na cidade e todo mundo respeitava ele. Ele deveria ter convencido todo mundo de que eu estava possuída ou algo assim, porque eu expus o segredo dele. Eu tinha que encontrar aquele padre. Primeiro, eu tinha que comprar alguma coisa para comer, com o pouco dinheiro que eu tinha. Entrei em uma mercearia e vi Jasper, meu amigo da escola, trabalhando como caixa. Ele me viu e gritou, "Oh meu Deus, é você, Dora!" E então, ele me abraçou. Comecei a chorar nos braços dele. Ele era a única pessoa que era legal comigo há muito tempo. Então, eu decidi que iria contar a ele o meu grande segredo. Descobri que meus pais não são meus verdadeiros pais. Eu acho que eles me adotaram ou me sequestraram. Eles estão me abusando por razões que eu não conheço e estou tentando encontrar meus pais de verdade. O Jasper parecia chocado. Ele me deu comida e me disse para esperar por 1 hora, até o seu turno terminar. Ele me prometeu que iria me ajudar.
Eu esperei por 1h30, mas o Jasper nunca apareceu. Eu pensei que ele tinha me deixado na mão. Quando eu estava prestes a sair, senti uma mão me agarrar e depois Jasper disse: "Vamos!" Eu disse a ele que se alguém sabia onde meus pais verdadeiros estavam, era o padre. Não sei por que eu pensei nisso, mas eu tive um forte pressentimento. Nós pegamos o trem e ele sentou ao meu lado. Ele me abraçou o tempo todo. Chorei quando contei para ele todas as coisas ruins que estavam acontecendo comigo ultimamente. Ele secou minhas lágrimas e disse que estava ali por mim e que eu não tinha que me preocupar. Pensei em beijá-lo naquele momento, mas eu me contive. Mas então, eu olhei para cima. Ele estava olhando nos meus olhos e então ele me beijou. Fomos interrompidos quando as portas se abriram. Ele agarrou minha mão com força e nos levou para fora do trem. Quando chegamos à igreja, eu disse a Jasper que deveríamos entrar. Haviam poucas pessoas se preparando para o culto que estava prestes a começar. E quando olhei em volta, eu o vi. O padre. Oh, meu Deus! Eu o encontrei. Eu disse a Jasper para segurar minhas coisas enquanto eu me aproximava. Quando estava perto o suficiente, tirei uma faca debaixo da jaqueta. E com um movimento rápido, eu acertei o padre. Bem, quase. A mão de Jasper estava segurando meu pulso, e então ele gritou: "O que você está fazendo?" Tudo ao meu redor depois disso parecia embaçado, e então eu desmaiei. Em seguida, acordei e me vi amarrada no hospital. Meus pais falsos entraram e sentaram ao meu lado. Eles começaram a me explicar que eu estava sofrendo de um distúrbio chamado esquizofrenia, e que eu estava alucinando e imaginando coisas o tempo todo, porque eu não estava tomando meu remédio. Eles disseram que tudo que eu disse a Jasper sobre eles não serem meus verdadeiros pais, me abusando e o padre do mal, eram apenas pensamentos que eu criei na minha cabeça, e que nada disso era verdade. Depois de ouvir isso, eu comecei a soluçar. Ambos me abraçaram enquanto eu chorava, e eu pedi desculpas pelo que aconteceu. Logo depois, eles deixaram a sala, e me disseram para dormir e descansar. Perguntei se eles poderiam me desamarrar antes de partirem, e eles fizeram isso alegremente por mim. Claro. Eu não era idiota. Haviam pessoas mentirosas profissionais, e eu só queria um tempo antes de planejar minha próxima fuga. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta e comente para ter mais como esse.